Já pensaste numa coisa? Por que é que, apesar de te esforçares tanto, acabas por viver como a maioria das pessoas? Por que é que aqueles que realmente mudam de vida parecem ter sempre algo que tu não consegues aprender? Hoje vou contar-te uma verdade dura de ouvir, um segredo que os bem-sucedidos nunca, de forma alguma, revelariam publicamente. Pensa bem no teu passado, os teus maiores arrependimentos, as tuas maiores falhas, as tuas dores mais profundas, não surgiram todas depois de escolheres o caminho mais confortável, mais fácil, mais popular? Pensa nisso, reflete bem nisso. Todos nós nascemos com um sistema de fábrica, e esse sistema chama-se natureza humana. Na pré-história, ajudou os nossos antepassados a sobreviver. Ver comida rica em calorias dava-lhes água na boca, porque isso armazenava energia. Enfrentar o perigo dava-lhes medo, porque isso os afastava de predadores. O instinto de pertença ao grupo impediu que fossem expulsos da tribo. Mas o problema é que os tempos de hoje mudaram. Há uma abundância material extrema. A tua mente está num estado de excessiva pressão interna. Este sistema antigo, pelo contrário, tornou-se o teu maior obstáculo. A tua humanidade anseia por conforto, foge da dor, procura satisfação imediata. Mas neste mundo, todas as recompensas de alto nível, riqueza, sabedoria, relações profundas, são construídas sobre a satisfação adiada, enfrentar a dor e uma perspectiva de longo prazo. O conflito está aqui. Tu queres dar a volta por cima. Desejas coisas que apenas uma minoria possui, mas seguiste o que a maioria segue. A programação que te mantém confortável. Isso é possível. Portanto, a essência de dar a volta por cima não é uma nova habilidade, uma nova tendência, mas sim uma guerra interna, uma guerra contra a tua própria natureza. Tens de aprender a contrariar a tua natureza humana para obteres recompensas extraordinárias. Neste artigo de hoje, vou falar contigo sobre aqueles que realmente conseguiram subir na escala social. Eles teimosamente se recusam a revelar-te a lógica subjacente. Fica descansado, não estou a dizer para te tornares uma máquina sem coração. Pelo contrário, é para te ajudar a recuperar o controle da tua vida. Deixa de ser sequestrado por esses instintos ultrapassados. E vou dizer-te passo a passo como fazer exatamente. Trai a tua natureza de forma estratégica, transformando-os em a escada para subires. São 6 regras no total. Vamos falar de uma em uma. Primeiro, a primeira, que é a armadilha humana mais comum, a satisfação imediata. No teu cérebro, existe um mecanismo antigo de recompensa, acionado pela dopamina. Diz-te para comeres quando tens fome, dormires quando tens sono, rolares o telemóvel quando estás entediado e jogares quando estás estressado. O que ele procura é a felicidade, que pode ser obtida imediatamente. Por isso, numa noite em que devias estar a estudar, vês vídeo atrás de vídeo. Levantas a cabeça e já são 2 da manhã. No primeiro dia em que decides fazer dieta, és facilmente conquistado por um bolo. E depois consolas-te a ti mesmo, dizendo que começas amanhã. Vais gastar o teu salário no telemóvel mais recente e num monte de roupa bonita, em vez de investires naquela aprendizagem que só dará retorno daqui a alguns anos. Não é culpa tua, é a configuração de fábrica de toda a gente. Na psicologia, há um experimento clássico, chamado experimento do marshmallow. Os investigadores deram a um grupo de crianças um marshmallow a cada, dizendo que se conseguissem resistir 15 minutos sem comer, receberiam mais um. No final, as crianças que conseguiram resistir, mais de uma década depois, nos estudos, carreira e relações interpessoais, geralmente eram muito melhores do que as que comeram imediatamente, muito mais bem-sucedidas. Este experimento revela uma verdade cruel. As pessoas que conseguem adiar a satisfação são as que podem conquistar o futuro. Portanto, o anti-humano. O primeiro passo é combater ativamente o prazer imediato. Não é para ti levar uma vida de asceta, mas para te fazer perceber claramente. Todo o prazer obtido facilmente está a hipotecar o teu futuro. O prazer dos vídeos curtos hipoteca a tua capacidade de pensamento profundo. O prazer da comida pouco saudável hipoteca a tua saúde. O prazer das compras por impulso hipoteca a tua segurança financeira. Então, como fazer concretamente? Dou-te 3 métodos práticos. Primeiro, ligador aos benefícios. Não pense sempre que estudar é muito doloroso. Tende na tua mente. Vê-o a desenrolar-se com clareza. Estuda mais 1 hora hoje. Isso já te torna 1% melhor do que eras ontem, ao longo de um ano. Isso cria um juro composto incrível. Resiste hoje a comprar aquilo de que não precisas. O dinheiro que poupares, investe-o. Daqui a 10 anos, será uma fortuna considerável. Tens de ver claramente aquele grande marshmallow do futuro. Fala brilhar. Deixa que ele se torne o farol que te guia contra as tentações do momento. Segundo, cria um pequeno ritual. Lutar contra o instinto não pode depender só da força de vontade.
A força de vontade esgota-se. Tens de usar um ritual para dar o arranque. Por exemplo, para começar um trabalho difícil, passa 5 minutos a arrumar a secretária. Faz um chá, põe os auscultadores com cancelamento de ruído. E diz a ti mesmo, pronto, a próxima hora é para trabalho profundo. O resto do mundo pode esperar. Este pequeno ritual é como um interruptor mental. Ajuda-te a mudar suavemente para o modo antinatureza humana. Terceiro, corta a tentação pela raiz. A natureza humana não aguenta o teste. O método mais eficaz não é testá-la, mas é simplesmente não lhe dar oportunidade. Para estudar, deixa o telemóvel noutro quarto. Para perder peso, não guardes snacks em casa. Na mitologia grega antiga, Odisseu, para resistir ao canto das sereias, mandou os marinheiros amarrá-lo ao mastro. Reconheceu a sua fraqueza. A fraqueza, usar o ambiente e as ferramentas para se conter. Isso não é vergonhoso. Isso é sabedoria. Lembra-te de tudo que te faz melhorar. Ler, exercitar, pensar profundamente. O processo é naturalmente anti-humano. É árduo, é desagradável. E mudar de vida é trocar a dor a curto prazo por benefícios a longo prazo. Quando começares a desfrutar desta satisfação adiada, que traz uma felicidade superior, já estás à frente de 90% das pessoas. O segundo vício teimoso: evitar o difícil e procurar o fácil. O nosso cérebro é um mestre natural em poupar energia. Ele instintivamente escolhe o caminho mais fácil, mais familiar e mais confortável. Por isso, preferes gastar 3 horas a alternar entre várias apps, a lidar com essas trivialidades, mas com informação fácil. Não estás disposto a gastar 1 hora a tentar ler um livro técnico difícil. Preferes continuar a repetir o trabalho que já dominas, apenas por um salário estável, em vez de arriscar-te num projeto cheio de incertezas, mas que te pode dar um crescimento enorme. Enganas-te sempre a fingir muito esforço para te adormecer a consciência, parecendo que estás ocupado, quando na verdade só andas às voltas na zona de conforto. Esse conforto é o veneno mais suave para o teu crescimento. A verdadeira mudança de patamar vem sempre daquilo que está fora da tua zona de conforto. Na psicologia da educação, existe um conceito chamado dificuldade necessária. Aprender e crescer não é melhor quanto mais fácil for. Exige antes um pouco da dose certa de dificuldade e obstáculos. Só assim o conhecimento e as competências se tornam realmente parte de ti. É como o ginásio. Tens de levantar aquele peso que te custa mesmo, para o músculo rasgar, recuperar acima do normal e ficar mais forte. Se só deres umas voltas todos os dias, o teu corpo não muda nada. O segundo passo para ires contra a tua natureza é procurares ativamente e desafia esta dificuldade necessária. Vou contar-te uma história real. Famoso jogador de hóquei no gelo, Wayne Gretzky. Quando era pequeno, ele não jogava apenas com pessoas da mesma idade. Em vez disso, o pai levava-o frequentemente para jogar com crianças mais velhas e até com adultos. No início, levou uma suja, mas foi precisamente esta dificuldade de ser forçado a enfrentar oponentes mais fortes que o treinou para uma visão de jogo excepcional no gelo e velocidade de reação. Mais tarde, ele disse: se não fores jogar com pessoas mais fortes do que tu, nunca vais saber o quão forte pode ser. Nós, pessoas comuns, claro que não precisamos de ser tão extremos, mas o princípio é universal. Como é que se faz? Primeiro, encontra a tua capacidade marginal. Examina o teu trabalho e vida atuais. Encontra aquela capacidade que pareces ter, mas não dominas completamente. Esta zona marginal é o teu melhor campo de treino. Por exemplo, se és redator, escreves bem textos curtos, mas os textos longos são logicamente confusos. Então, a tua dificuldade necessária é praticar a escrita de artigos com mais de 3.000 palavras e profundos. Se és programador, conheces bem o código de negócio, mas os algoritmos de base são pouco compreendidos. Então a tua dificuldade necessária é resolver um problema de algoritmo todos os dias. Segundo, gamifica os desafios. Ao enfrentar dificuldades, a natureza humana recua, mas ao enfrentar um jogo, a natureza humana fica entusiasmada. Transformas os desafios aborrecidos num jogo de matar monstros e subir de nível. Estabeleces níveis claros e recompensas para ti. Por exemplo, ao terminar de ler um livro desafiador, recompensa-te com um filme. Ao completar com sucesso um projeto desafiador, dá-te mesmo uma pequena pausa. Associa a dor à recompensa imediata. Usa a natureza humana para enganar a natureza humana. Terceiro, estabelece um ciclo de feedback. Ao agir na zona de conforto, não precisas de feedback, porque tudo está sob controle. Mas na zona de desafio, o feedback são os teus olhos e ouvidos. Escreves um artigo. Procura um especialista para ver onde está o problema. Ao praticar uma nova habilidade, participa numa competição ou teste para veres qual é o teu nível real.
O pior é esforço cego e isolado. Feedback de alta qualidade. Como um espelho. Deixa-te ver as insuficiências. Dá valor a cada esforço. Para de te afundares na ilusão de que é tudo fácil. Tudo o que te parece um pouco difícil, um pouco desconfortável. Momentos que exigem esforço mental. Não são para te torturar, mas para te moldar. O terceiro defeito. O poderoso mecanismo de autoproteção. Quando estragamos algo. O cérebro, para evitar cair no não sou bom o suficiente, na dor de ser inútil, ativa imediatamente o processo de culpar os outros. Não é minha culpa. É o mercado que está mal. É a má sorte. São os outros que não colaboram. É o método que tem problemas. Nascemos para ser advogados de defesa. Sempre encontramos desculpas para o fracasso. Este auto-perdão protege a frágil autoestima a curto prazo, mas a longo prazo ele priva-nos da oportunidade de aprender com o fracasso, a mais valiosa. Se perdoares sempre a ti mesmo, o mercado não te perdoará. A vida também não. O terceiro passo para contrariar a natureza humana é parares de ser o teu próprio advogado de defesa. Começa a ser o teu próprio procurador-chefe. Tens de aprender a, para cada falha, fazer uma revisão fria e até implacável. Admiro especialmente uma pessoa, o empresário japonês Zinamori Kazo. Quando era jovem, teve uma falha num experimento. Meses inteiros de trabalho foram em vão. Ele não procurou desculpas. Em vez disso, abraçou a amostra falhada e dormiu com ela, ponderando repetidamente. Finalmente, da cor das fissuras, descobriu a raiz do problema. Ele disse que é preciso levar a dor, insuportável e profunda, para enfrentar o fracasso, para que a resposta apareça. Como realizar uma revisão implacável de alta qualidade? Primeiro, o princípio da neutralidade factual. Ao iniciar a revisão, nunca uses palavras carregadas de emoção. Não digas perdi estupidamente aquela oportunidade, mas sim, num determinado dia de um determinado mês, o mercado apresentou o sinal A. Eu optei pela operação B, em vez de C, o que levou ao resultado D. Afasta-te a ti mesmo, como um árbitro a registrar dados. Apenas afirma factos objetivos. Isto é para evitar cair em autocrítica ou autodefesa. O primeiro passo. Em segundo lugar, o método de encontrar a raiz. Para a causa direta do fracasso. Pergunta 5 vezes por quê. Por exemplo, o projeto falhou. Por quê? Por que a entrega atrasou? Por que atrasou? Por que um módulo crucial ficou bloqueado? Por que ficou bloqueado? Por que o colega responsável era inexperiente? Por que coloquei uma pessoa inexperiente no módulo crucial? Por que na altura achei que a tarefa não era difícil e queria dar-lhe uma oportunidade? Por que julguei mal a dificuldade da tarefa? Por que antes de iniciar, não avaliei suficientemente os pontos técnicos difíceis? Vês, ao perguntar até ao fim, a raiz do problema passou de o colega não serve para ser o meu próprio erro de decisão. Isto é uma revisão eficaz. Em terceiro lugar, cria um registro de erros. Mais vale escrever do que confiar na memória. Anota as lições verdadeiras que retiras de cada revisão. Este registro não é a tua coluna da vergonha, mas o teu tesouro mais valioso. Ativos pessoais. Antes de tomar uma decisão importante da próxima vez, folheia-o, vê se há situações semelhantes, se há lições que possas aproveitar. A velocidade com que uma pessoa cresce não depende de quão inteligente é, mas sim de quão rápido aprende com os erros. Para de te mimar e ser complacente. Cada falha é uma aula paga para subir de nível cognitivo. A propina é a tua coragem de enfrentar a dor. Quem tem coragem de ser duro consigo mesmo, só assim pode no mundo real viver com destreza. A quarta fraqueza, a necessidade de aprovação do grupo. Somos descendentes de animais sociais. Para os nossos antepassados, sair do grupo significava a morte. Por isso, o desejo de ser aceite e o medo de ser isolado estão profundamente enraizados em nós. Esta natureza hoje em dia transformou-se em, ao comprar, instintivamente olhamos para o mais vendido, escolher uma especialidade ou procurar emprego. Tendemos para o que está na moda, o que toda a gente está a fazer. Ao expressar uma opinião, primeiro olhamos para as reações à nossa volta. Não ousamos facilmente levantar objeções. Temos medo de ser diferentes. Medo de sermos outsiders. Este desejo de aprovação do grupo. Isso deu-te uma sensação de segurança, mas também arredondou as arestas e sufocou a criatividade. As verdadeiras oportunidades nunca estão onde há muita agitação, quando toda a gente corre na mesma direção. Essa direção, geralmente já não tem benefícios, ou até é uma enorme armadilha. Seja no investimento, no empreendedorismo ou no crescimento pessoal, os verdadeiros avanços surgem do pensamento e julgamento independentes. Por isso, o quarto passo contra a natureza humana é libertar-te da atração do grupo, desfrutar e até escolher, ativamente, uma solidão de alta qualidade. A solidão de que falo
não é para te isolar socialmente e tornar-te uma pessoa solitária, mas sim um estado mental, uma capacidade de abafar o ruído exterior e focar-te em ti próprio e na voz interior. O filósofo alemão Schopenhauer disse: um homem só é ele próprio. Quando está sozinho, num grupo, representamos vários papéis: filho, marido, empregado, amigo. Usamos máscaras, dizemos as coisas certas e fazemos o que é esperado. Só quando estás sozinho é que podes tirar a máscara. Fala com o teu verdadeiro eu. O que é que tu realmente queres? O que é que realmente te importa? Para onde vai a tua vida? As respostas a estas questões fundamentais só podem surgir na solidão. Como desenvolver esta habilidade? Primeiro, cria um espaço para estar sozinho. Todos os dias ou todas as semanas. Marca para ti mesmo um período de tempo completamente ininterrupto. Pode ser 1 hora, ou pode ser uma tarde. Desliga o telemóvel, o computador, não vejas ninguém. Vai dar um passeio, vai a um café tranquilo, ou simplesmente fica em casa devagar. Este espaço é para dar ao teu interior espaço para que os pensamentos profundos, afogados nas trivialidades diárias, possam emergir. Segundo, seleciona ativamente a informação. Vivemos numa era de explosão de informação. Várias notícias, fofocas, opiniões, como uma inundação, invariamente, fazendo-nos perder a capacidade de pensar independentemente. Tens de aprender a controlar ativamente a entrada de informação. Deixa de seguir aos mídia bloguistas que só incitam emoções e fornecem informação de lixo. Usa a leitura de clássicos, em vez de consumir notícias fragmentadas. Reflete profundamente sobre um problema, em vez de veres sem títulos. O teu mundo mental, tal como a comida que comes, precisa de ser gerido com cuidado. Terceiro, prática o pensamento inverso. Quando uma ideia ou oportunidade parece ser muito popular, quando toda a gente diz que é boa, tens de desenvolver um hábito contra a natura. Para e pensa. Qual é o seu oposto? Onde estão os riscos? E se toda a gente estiver errada? Charlie Munger é o mestre do pensamento inverso. Ele diz sempre: pensa ao contrário. Sempre pensa ao contrário. Esta forma de pensar permite-te ver pontos cegos que os outros não veem e agarrar oportunidades que os outros perdem. Lembra-te, todas as grandes criações, todas as ideias disruptivas, nascem da solidão. Quando te atreves a seguir um caminho menos percorrido, podes perder temporariamente alguns aplausos, mas no final vais ganhar todo o mundo. O quinto ponto fraco fatal, impulsionado pelas emoções. As tuas decisões, em grande medida, não são determinadas por lógica meticulosa, mas pelo medo, ganância, raiva, inveja, etc. Influenciadas por emoções primitivas. Alguma vez, por impulso momentâneo, disseste palavras de que te arrependes profundamente. Alguma vez, por causa da euforia do mercado, compraste uma ação em alta e depois ficaste profundamente preso. Alguma vez, por medo de críticas do chefe, e encobriste um problema que devia ter sido exposto cedo, acabando por causar um grande desastre. Tudo isto são emoções. A tomar decisões por ti. A estrutura do teu cérebro determina que a amígdala responsável pelas emoções, a velocidade de transmissão de sinais, é muito mais rápida do que o córtex pré-frontal responsável pela racionalidade. Por isso, em estado de estresse, sentes sempre primeiro e pensas depois. Uma pessoa que não consegue controlar as emoções também não consegue controlar a sua própria vida. As tuas emoções são como um cavalo selvagem. Se não o domares, ele levar-te-á a despenhar-se pelo precipício. O quinto passo contra a natureza humana é estabelecer entre o estímulo e a resposta uma firewall racional. Aprender a ser o mestre das emoções e não o escravo. Neste aspecto, o melhor para aprender é o investidor Ray Dalio. Ele disse numa entrevista, quando era jovem, uma vez, devido a excesso de confiança, apostou toda a sua fortuna em compras. Mas o mercado caiu a pique, e ele quase faliu. Após esse colapso, ele não se lamentou, mas reprimiu as emoções, e calmamente escreveu um conjunto de princípios de decisão, que mais tarde se tornou a base da Bridgewater Associates. Ele disse, dor mais reflexão é igual a progresso. A dor em si não tem valor, mas com reflexão racional, torna-se a maior riqueza. Como construir esta barreira? Primeiro, aprende a fazer uma pausa de 6 segundos. Quando estás dominado pelas emoções, como a raiva, o medo, a ganância, dá-te 6 segundos de pausa, respira fundo, conta até 6, para o córtex pré-frontal racional entrar em ação. Estes 6 segundos podem evitar 90% das decisões impulsivas. Segundo, escreve a decisão. Não aguardes só na mente. Pega num papel. Escreve qual é a tua emoção atual. Depois escreve os fatos objetivos. E depois escreve o que planeias fazer. Escrever é, por si só, um processo de intervenção racional. Terceiro, lista de decisões pré-definida. Pensa antecipadamente. Se o mercado cair drasticamente, o que fazes?
Se alguém te irritar, o que fazes? Se encontrares uma grande tentação, o que fazes? Escreve as regras racionais antecipadamente. Quando a emoção chegar, executa as regras diretamente, em vez de reagir no momento. Uma pessoa verdadeiramente madura não é sem emoções, mas não se deixa dominar pelas emoções. Isto é sabedoria de topo, e também uma qualidade essencial para dar a volta por cima. O último, e também o mais fundamental, princípio anti-natureza humana. Contra a preguiça mental, o cérebro, como os músculos, usa-o ou perde-o. Mas a natureza humana é naturalmente preguiçosa para pensar. Nós preferimos aceitar conclusões prontas, em vez de as derrubarmos nós mesmos. Preferimos usar etiquetas simples para definir coisas complexas, em vez de investigar os princípios por trás. Preferimos depender de experiências passadas, em vez de nos adaptarmos a novas situações. Ajusta a mentalidade. Esta preguiça mental, no dia a dia, talvez não seja grave, mas, fundamentalmente, bloqueia-te a possibilidade de progredir. Nesta era, entre as pessoas, a diferença mais fundamental já não é a diferença de informação, mas sim a diferença de profundidade de pensamento. Com a mesma informação, alguns só veem a superfície, outros conseguem ver as tendências. Com o mesmo problema, alguns só pensam em soluções convencionais, outros conseguem pensar em soluções disruptivas. Esta diferença vem de estar disposto a pensar profundamente. Portanto, o sexto passo contra a natureza humana é combater ativamente a preguiça mental. Como exercitar os músculos? Exercitar deliberadamente a capacidade de pensar. O exemplo mais extremo nisto é Elon Musk. Ele enfatiza repetidamente um conceito chamado pensamento por primeiros princípios. Desmontar as coisas, regressar aos axiomas e fatos mais básicos e inabaláveis, e depois reconstruir a partir dessa base. Ele constrói foguetões. Não pensa em como tornar os foguetões existentes mais baratos, mas pergunta: quais são os componentes básicos de um foguetão? Alumínio, titânio, cobre, fibra de carbono. Estes materiais, quanto custam no mercado? Representam apenas 2% do custo total do foguetão. Então o problema deve estar no processo de fabricação. Por isso, ele decidiu construir do zero. Os custos reduziram-se em 90%, revolucionando toda a indústria. Este é o poder do pensamento profundo. Exige um enorme esforço mental. É extremamente contra a natureza humana, mas dá-te uma perspectiva incomparável. Nós, pessoas comuns, como praticar o pensamento profundo? Primeiro, cultiva o hábito de perguntar até ao fim. Não aceites facilmente qualquer conclusão. Para cada ponto de vista, pergunta pelo menos 5 porquês. Por exemplo, se alguém disser que os vídeos curtos são a maior oportunidade do momento, pergunta: por que é uma oportunidade? De quem é o benefício? Quais são as minhas vantagens? É tarde demais para entrar agora. Quanto tempo vai durar esta oportunidade? Ao esclareceres estas questões, as tuas decisões não serão um segmento cego. Segundo, leitura temática. Deixa de te contentar com, em vez de ler livros de forma aleatória e dispersa, define um tema para ti mesmo. Por exemplo, competências de comunicação, gestão financeira e investimentos, inteligência artificial. Depois, dedica 1 ou 2 meses a encontrar e ler os 5 a 10 livros mais clássicos sobre esse tema, de forma concentrada. Vais descobrir que autores diferentes abordam o mesmo problema, de ângulos diferentes, até mesmo de forma contraditória. Este processo obriga-te a comparar, avaliar e integrar ideias. No final, vais formar o teu próprio quadro cognitivo, profundo e multifacetado. Terceiro, o método de aprendizagem Feynman. Aprender ensinando. Depois de aprenderes algo novo, tenta explicá-lo com as palavras mais simples e diretas possíveis a alguém que não perceba nada do assunto. Por exemplo, a tua família, ou até a uma criança. Durante a explicação, vais perceber imediatamente o que não compreendeste a sério, onde a lógica se quebra. Este processo de saída forçar a entrada é a pedra de toque para testar se realmente dominaste o conhecimento. É também a melhor maneira de combater a ilusão de ter aprendido. A preguiça mental faz a tua vida perder o rumo. Neste mundo de rápidas mudanças, a única coisa que te mantém invicto não é o conhecimento que já tens, mas a tua capacidade de adquirir continuamente cognição de alta qualidade. E essa capacidade está precisamente construída na luta contra a preguiça mental, através do pensamento profundo. Pronto, já abordamos as 6 leis. Vamos fazer uma revisão rápida. Contra o prazer imediato, troca a satisfação adiada por felicidade a longo prazo. Contra evitar o difícil, na dificuldade necessária, alcança um crescimento verdadeiro. Contra o auto-perdão, usa a análise impiedosa para transformar o fracasso em degraus de conhecimento. Contra a identificação grupal, na solidão ativa, ouve a voz verdadeira
do teu interior. Contra a condução emocional. Constrói uma firewall racional. Torna-te mestre das tuas emoções. Contra a preguiça mental. Usa o pensamento profundo para criar uma diferença fundamental em relação aos outros. Sei que estes 6 caminhos, cada um é difícil de percorrer. Significa que tens de desistir. O conforto imediato. Enfrentar a tua própria fraqueza. Suportar a solidão temporária. Combater os impulsos inatos. Este processo está cheio de luta e sofrimento. Mas quero dizer-te que a chamada virada nunca foi uma coisa fácil e agradável. Na sua essência, é uma guerra consigo mesmo. No passado, foste comum, não por falta de esforço, mas porque o teu esforço foi usado no caminho da natureza humana. Estás a usar a diligência tática para esconder a preguiça estratégica. E hoje percebes que a verdadeira mudança vem de cortar para dentro. Estas 6 leis não são para odiares a tua própria humanidade, mas para compreenderes e depois superá-la. Tal como um bom jogador de xadrez, ele não mata o cavalo selvagem, mas compreende a natureza selvagem do cavalo. E depois, com habilidade superior e uma vontade forte, domina-o e usa a sua força e usá-las a teu favor. Nascemos humanos, dotados desta humanidade, deste sistema operativo antigo, mas também nos foi dado o livre-arbítrio, esta permissão de nível superior. Podes escolher deixar este sistema antigo funcionar no piloto automático, levar-te à mediocridade e ao arrependimento. Ou podes escolher usar o teu livre-arbítrio de forma deliberada e corajosa para reiniciar o guião da tua vida. Para terminar, deixo-te uma passagem. O psicólogo Scott Peck escreve no início de O Caminho Menos Percorrido: a vida é difícil. Esta é uma grande verdade, uma das maiores verdades do mundo. A sua grandeza reside no facto de que, uma vez que a aceitemos, podemos transcender a vida. O caminho para a ascensão é por natureza contra-intuitivo. É por natureza contra a nossa natureza. E quando verdadeiramente compreenderes e aceitares isto, parabéns! A tua ascensão já começou. Obrigado por teres chegado até aqui. Se achaste útil, não te esqueças de dar um like. Até a próxima! Este áudio foi gerado por Moyi Workshop Inteligência Artificial.